Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre inteligência emocional. É crucial para a gestão do síndico? A gente já respondeu aqui. Se não assistiu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações muito importantes e interessantes sobre esse assunto. Vamos para o segundo bloco? Vem comigo. Estamos com Cláudio Lopes Alvarazzi e Flávio Perobon, dois síndicos profissionais aqui do estado de São Paulo. Eu terminei contando uma tragédia aí do caso do zelador que acabou tirando sua própria vida por não conseguir aguentar tanta pressão. E eu também falei no primeiro bloco de um síndico que teve que ir ao psiquiatra até usar remédios para conseguir acalmar dentro desse momento. Primeira pergunta que eu queria falar para você, Cláudio, é como dar o suporte para a equipe, né? Como nesse momento manter a equipe equilibrada, principalmente zelador e porteiros, porque tem gente passando do limite constantemente, sempre teve, né? A gente tem muito caso de racismo, a gente tem muito caso até de agressão, tem caso carteirada, né, que a gente chama, então sempre teve, mas agora parece que aumentou consideravelmente. Como dar esse suporte e fazer a coisa funcionar, mas também atender os nossos profissionais que são a base do condomínio. Como eu sempre trabalhei, né, uma forma minha, assim, até aprendendo tanto nos cursos que a gente faz, né, e é que sempre a gente não pode olhar essas pessoas como nós não somos máquinas, eles também não, né? Então a gente não pode simplesmente para um benefício próprio eu repassar um serviço para ele na qual eu acho que vai ser melhor para mim repassar esse serviço. Ele também é uma pessoa, né? Então você tem que tratá-lo da mesma forma, né? Então não só orientando tecnicamente sobre o serviço, mas pessoalmente também, se ele está se cuidando, se ele tem esses hábitos também que a gente conversou no primeiro bloco. Eu acho que estando presente, né, juntamente com ele também nesse dia a dia, dando a cara a bater, né? Você estando na linha de frente como síndico, isso vai dar um respaldo para ele e ele vai se sentir, pelo contrário, né, ainda mais, representado, né? E isso vai dar aquela automotivação, que é um dos pontos também da inteligência emocional, a motivação para ele poder exercer esse serviço que você está desempenhando ali com ele. Então, acho que o respaldo junto com ele, está presente e também preocupado não como uma máquina, mas eles têm que ser olhando ele também como pessoa. Isso é um dos caminhos aí que a equipe vai refletir aquilo que você é. Né? Se você é um síndico que não tem esse controle, a sua equipe também não vai ter. Então, ele vai sempre se espelhar naquele que ele está enxergando. Então, se você tem o controle, ele muito provavelmente, a grande chance, ele vai ter também. Perfeito. Alguma coisa a acrescentar nessa parte de funcionários, Flávio? Eu acho que o Cláudio colocou muito bem, mas para acrescentar, e eu acho super importante, essa questão de nós somos líderes dentro da organização, né? Então nós temos que saber, ter a frieza e saber em qual momento aplicar qual medida, né? Que se uma medida for errada, a gente coloca em risco todo o trabalho, né? Então tem que ter muito domínio disso e saber, por exemplo, o empoderamento dos porteiros, né? Uma coisa muito importante para eles se sentirem valorizados e exercerem um bom trabalho. Mas se feito isso com uma postura errada do porteiro, aí você está dando um tiro no pé. Então você tem que saber dosar muito bem, né? Como líder isso é super importante e é muito difícil. Né? Muito difícil. Mas é um exercício super importante. Se você não fizer isso com perfeição, sua gestão não vai ser tão boa quanto poderia. E me fala uma coisa sobre os condôminos, os conflitos condominiais, como lidar, certo. Como ajudar, como colaborar. Aí eu acho que entra muito a parte de comunicação, que é tão importante para tantos aspectos do condomínio, né? Nós temos que lembrar os condôminos, tem prédios com características diferentes uma das outras e a gente tem que entender quais são as características dos prédios que nós estamos lidando, né? Se tem uma rotatividade mais alta e se você precisa reforçar comunicados que já foram lançados anteriormente ou não, qual é o perfil do público, do morador, e em analisando tudo isso, mandar a comunicação que é mais assertiva para esse pessoal, né? Então, comunicação é um ponto crucial, né?
contar com as telas do Elemídia, por exemplo, ou outra ferramenta. Agora, né, virou Eletromídia. Verdade, é verdade. Foram comprados. E tem outras empresas. Sim, também. Tem outras empresas, mas ela é a melhor, né? É boa, é sim. Ou até mesmo aplicativo, né, do condomínio. Sim, sites. É bem legal. E com isso a gente consegue lembrar, poxa, você está lidando com um funcionário do condomínio que está ali para cuidar da sua saúde, do seu sossego, né, da sua segurança. Então, seja respeitoso, tenha cordialidade. E tá reforçando isso, eu acho. E a relação entre eles, né? Porque a gente está tendo muito problema de relação entre eles, né? Com os condôminos. Sim. Então, colocar ali nesses avisos algumas coisas de toma cuidado para não usar salto alto, evita jogar futebol, alguma coisa, sei lá. Tô falando de maneira genérica, mas é importante. Tá gostando do programa? Já deu seu like? Aperta aí, dá seu like. Tá gostando do canal? Siga o canal, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade. E também estamos nas principais plataformas de podcasts, como o Spotify. Cláudio, eu acho que a briga entre os moradores nesse momento sempre foi difícil, mas de 1 ano e meio para cá deu uma bela piorada. Eu queria que você citasse, lógico, sem citar nomes nem condomínios, alguns exemplos e como você lidou com a situação. É um assunto bem recorrente e que realmente aumentou bastante porque as pessoas estão em casa, né? Ficaram em casa mais tempo, né? Então, o barulho, né, como você falou, de salto alto, sapato, né, a bola, né, o exercício físico que você está fazendo na sua casa no período que as academias estavam fechadas, né? Isso tudo otimizou e aumentou muito, né, esse tipo de problema. O que eu sempre falo assim, um pensamento parece que as pessoas esqueceram que vivem em coletivo, né? Que você tem o seu vizinho de cima, o seu vizinho de baixo e não se conversam, né? Então eu sempre tento buscar a minha gestão na base da conversa, obviamente, da comunicação, como foi dito. Isso é muito importante, porque as pessoas estão sedentas nessa questão da informação. Às vezes está um clima mais ali do barulho, entre unidades e tal, e você solta um comunicado, nossa, aquilo acalma, o morador já se sente atendido, poxa, obrigado porque você comunicou. Então a questão da comunicação é muito importante, mas especificamente nesses casos, entre unidade, eu sempre tento, óbvio, conversar com as unidades, né? Primeiro separado, né? Cada uma, para entender ali também qual que é o cenário onde eu estou entrando, né? E óbvio, se há alguma situação realmente entre elas, a gente orienta para que eles conversem e isso tem resolvido, né? Bastante, né? Então, a pessoa até fala assim, desculpa, não sabia, né? Por que ele não me procurou primeiro? Né? Isso tem acontecido. E óbvio que casos mais graves, por exemplo, como infiltração, também é outro problema que ocorre bastante entre unidades. A gente faz uma vistoria prévia, né, tecnicamente, se consegue identificar ali, já chama o morador para mostrar, porque ele vendo, né, você trazendo ele para perto, né, fazendo essa mediação entre eles, acho que essa é a palavra, né, a maioria dos casos se resolvem entre eles, né, mas óbvio que a gente sempre ali fazendo o que o regulamento interno diz e a convenção diz, mas é trazer essa memória do morador para que ele não mora sozinho, né? E ele pode resolver também entre eles. Não, e você falou uma coisa importante, porque nós temos que separar em dois, né? Aquele que é o sem noção, e aí não adianta muito aplicar advertência, multa, e tentar aumentar o valor da multa, e tentar pôr como condomínio social, porque esse não tem jeito, não tem como você conversar, é igual conversar com o Estado Islâmico, né? Não adianta, não vai ter muito sucesso. Verdade. Mas tem a maioria, são pessoas que às vezes não percebem que estão incomodando, né? E aí uma boa conversa do síndico, porque na verdade a briga entre os condôminos não é uma responsabilidade do síndico, né? Mas eu acredito que é uma responsabilidade moral, né? De a gente tentar manter a harmonia daquele condomínio e vai fazer bem para todo mundo. Então eu queria te perguntar se você também faz esse papel, se você tem alguma coisa para nos contar nesse sentido. Não, ótimo. Acho que isso daí está presente na vida de todo síndico, né? Porque a gente tem um Código Civil que preza por isso dentro dos condomínios. Então o síndico, como uma figura líder, né, guardiã dos 3 S's de condomínios, né? Ele, ao zelar pelo sossego, ele vai esbarrar numa situação dessa mais cedo ou mais tarde. E aí é necessário, sim, a comunicação tem que ser o primeiro passo, porque na grande maioria dos casos já resolve. Quando não resolver,
né? Quais medidas tomar? A gente não tem uma gama de alçadas, mas tem que partir para esses mecanismos. Advertência, multa, né? E realmente penalizar a unidade por força da legislação. Perfeito. Eu vou chamar um quadro que eu aplicando advertência e já volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para o síndico que não percebeu a importância que ele tem dentro de um condomínio, tanto para os condôminos, para os moradores, quanto para a sua equipe. Ele é o reflexo do que está acontecendo ali dentro. Vou contar uma historinha rapidinho. 2 bombeiros entraram para apagar o fogo de uma casa. Os 2 saíram. Um saiu com o rosto limpo e o outro saiu com o rosto sujo. Qual limpou o rosto? A resposta é o que estava com o rosto limpo. Explico. O que estava com o rosto limpo olhou para o que estava com o rosto sujo e falou: provavelmente o meu rosto está sujo, vou lá limpar o meu rosto. O que saiu com o rosto sujo olhou para o que estava com o rosto limpo e pensou: o meu rosto também deve estar limpo. Dessa forma, o exemplo é o seguinte: você passa muito para a equipe, você passa muito para os condôminos. Se você mostrar desespero, se você mostrar destempero, você vai levar aquele condomínio muitas vezes ao fogo, jogar o álcool, a gasolina no fogo, que pode ter uma chaminha, virar um fogaréu e aí precisar dos bombeiros. Então, inteligência emocional é crucial e é sim desenvolvido, principalmente com terapia. Não tenha preconceito, faz muito bem, coaching ou algo similar. Fico alerta, fica a dica. Flávio, primeiro te agradecer. Eu que agradeço. Pela sua vinda mais uma vez, sempre agregando muito. Fica à vontade para fazer algum comentário final. Não, eu gostaria só de agradecer mesmo. É um prazer estar aqui, né? E ter esse momento de conexão com mais síndicos de todos os estados do Brasil, ou de muitos deles, né? É muito legal. Obrigado. Obrigado você. Cláudio, mais uma vez também agradecer, sua participação sempre muito rica. E se quiser deixar algum recado final, fique à vontade. Muito obrigado aí mais uma vez, Ricardo. Como sempre, o Condomínio em Pauta trazendo assuntos muito importantes, né, e atuais aí para o mercado condominial, e estou à disposição aí sempre para que for necessário. Obrigado e voltem sempre. E você que está em casa, semana que vem mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.